A paz do Senhor, queridos! Que a graça do Espírito Santo esteja com todos vocês nessa hora, amém? Que eu quero deixar uma palavra de Deus ao teu coração e que a partir do momento que você abrir esse vídeo, que você venha ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Através dessa palavra que fica lá em Mateus. Aleluia, Jesus! Lá em Mateus, capítulo 14, versículo 22, que diz assim: Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma? E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subiu ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Queridos, eu acho tão lindo, tão impactante aqui essa palavra. Pedro, ele era um homem de muita coragem, gente. Muita coragem. Querida, a palavra do Senhor nos diz aqui que Jesus estava despedindo as multidões. E quando olha, o barco dos discípulos já está longe. Por quê? Porque o vento era contrário. O vento estava açoitando o barco. Então, Jesus vem por sobre as águas. Quando avista o barco longe, Jesus anda por sobre as águas, vem por sobre as águas. E as ondas e o vento ali forte, açoitando o barco dos discípulos. De longe, eles veem Jesus. Eles ficam com medo. É tanto que aqui a palavra do Senhor diz que eles exclamam: é um fantasma. Eles não conhecem o mestre. Porque eles avistam de longe, Jesus andando por sobre as águas. É tremendo. Meu Deus do céu. E tomados de medo gritaram. Mas imediatamente Jesus acalma eles, falando: Não temas, sou eu. Não se assustem. Aquietem, descansa o coração. Eu acho impactante aqui a atitude de Pedro, que Pedro, quando ele percebe que Jesus está andando ali por sobre o mar, aquela ventania, aquela coisa toda, Pedro fala: Senhor, se és tu mesmo, faz com que eu vá até aí, faz com que eu vá até a ti. E Jesus aqui onde ali fala: vem. Ele manda Pedro ir. E Pedro vai. Porque Pedro estava olhando para o mestre. Pedro não estava com medo. Pedro estava convicto. Ele falou: se é Jesus, pede com que eu vá aí. E Jesus, com toda a autoridade, chama Pedro. E Pedro, com toda coragem, com toda convicção, com toda força, Pedro vai, Pedro anda. Por quê? Porque Pedro está olhando para Jesus. Pedro consegue andar, querido, sobre as águas. Por quê? Porque ele está olhando para Jesus. Enquanto ele está olhando para Jesus, está tudo bem, está tudo maravilha, o sobrenatural de Deus. Pedro, ele sentiu esse sobrenatural de Deus, ele conseguiu andar sobre as águas. Ele não teve medo. Querido, mas o que eu acho mais impactante é que Pedro para.
ele para de olhar para Jesus e olha para o vento. Quando ele começa a olhar para o vento, ele começa a perecer. Eu já quero ministrar teu coração a partir daqui. Querido, enquanto você está olhando para Jesus, escute bem. Enquanto você está olhando para Jesus, você pode fazer coisas extraordinárias em Deus. Enquanto Pedro, Espírito Santo, ele está olhando para Jesus, ele está andando sobre as águas. Ele está fazendo algo sobrenatural. Querido, quem consegue andar sobre as águas, amado? Porque ele está com foco em Jesus. Quando você e eu estamos com foco em Jesus, nós podemos mais. Nós podemos fazer milagres, nós podemos fazer o sobrenatural em Deus, porque nós estamos olhando para Jesus. Mas a partir do momento que nós perdemos nosso foco, nós começamos a olhar para as dificuldades e para as tempestades, meu Deus, meu querido, nós afundamos. Querido, não olhe para a tempestade. Não limite o poder do teu Deus. Não olhe para a tempestade, para o deserto, para a fornalha de fogo ardente, para as muralhas, para o gigante. Não olhe. Olhe para Jesus. Sabe por que Pedro afundou? Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava em pé, ele estava firme, ele não afundou. Mas a partir do momento que ele começou a olhar para os problemas, que ele começou a olhar para o vento, ele perdeu a fé. Ele perdeu o foco em Jesus e começou a perecer. Querido, tem muita gente perdendo o foco, tirando o alvo, tirando os olhos de Jesus, está morrendo, está afundando. Por causa das tempestades, por causa das barreiras. Por quê? Porque está olhando para a tempestade, está olhando para as barreiras e esqueceu de olhar para Jesus. Aleluia. E a mensagem que eu te deixo através desse texto é: para quem você está olhando no meio da tempestade? Porque eu te afirmo com toda a convicção, se você estiver olhando para Jesus, você vai romper. Oh, meu Deus. Se você olhar para Jesus, você vai além. Se você olhar para Jesus, você vai vencer, amado. Mas se você começar a olhar para as tempestades, você vai afundar. Você vai morrer. Pedro aqui, escute bem, ele começa a olhar para a força do vento. Ele já não está mais olhando para Jesus, ele esqueceu de olhar para Jesus. Quando ele começa a olhar para a força do vento, ele começa a perecer. E antes que ele fala, Senhor, me socorre, Deus já estava segurando na mão dele. Oh, Espírito Santo. Antes que tu fale assim, Jesus, me socorre, ele já está segurando na tua mão para tu não afundar, para tu não morrer. Mas ele exclama a Pedro aqui dizendo, olha só, homem de pequena fé. Porque Pedro deixou de continuar olhando para Jesus, para olhar para os ventos. E quando ele olha para o vento, ele perdeu a fé dele foi abalada. Oh, querido, quanta gente que a fé está sendo abalada, porque está olhando para as dificuldades e para as adversidades. Querido, não estou falando, não é fácil. A nossa fé, ela é provada no fogo, é assim que Jesus faz. Jesus, ele nos dá fornalha ardente. Jesus, ele nos dá gigante. Jesus, ele nos dá cova de leões para provar mesmo a nossa fé, amado. A nossa fé é provada no fogo. Mas uma mensagem que eu te deixo da parte de Deus. Não olhe. Deus pode estar te provando aí, amado. Na tua dificuldade, é isso mesmo, amado. Desse deserto que você está passando, você pode estar sendo provado.
Deus está provando a tua fé. Para ver se você está olhando mesmo para Jesus ou se você está olhando para as tempestades, amado. Ou se você está olhando para os gigantes. Ou se você está olhando para as afrontas de Satanás. Você está entendendo, querido? Então a mensagem que eu te deixo, amado. Não limite o poder do teu Deus no meio da tempestade, no meio da situação que você está vivendo. Porque pode estar dando tudo errado, mas Deus ainda está segurando a tua mão. Tem momentos que a tempestade está tão grande que você fala, será que Deus está contigo? Deixa eu te dar a notícia, ele está sim. Antes que Deus falasse, Senhor, me socorre, Deus já estava segurando na mão dele, levantando Pedro. Coloca Pedro seguro dentro do barco. Quando eles entram no barco, a tempestade cessa. Com a palavra de Jesus. Porque ele é o dono do vento, ele é o dono de tudo. Os mares lhe obedecem, o vento lhe obedece, tudo lhe obedece. Todo ser, todo se prostra diante da majestade dele. Não tem tempestade, não tem levante, não tem gigante, não tem leão, amado. Deus é contigo. Deus nos prova mesmo. Mas a mensagem que eu te deixo é essa. Continue olhando para Jesus. Não perda seu foco. Tem pessoas perdendo o foco, amado. Por causa das lutas, por causa das tribulações, por causa do deserto. E tá morrendo. Mas mesmo na luta, mesmo no deserto, eu te confirmo com toda a convicção. É Deus te provando e ele vai te segurar a tua mão. Tu não vai morrer. É Deus te provando para ver se tu é aprovado. Então não perda o foco que é Jesus. Amém, querido? Querido, seja impactado, amado, por essa palavra. Eu fico impactada. Pedro era corajoso, querido. De todos os discípulos, ele foi o único que falou, deixa eu ir aí. Se és o Senhor, ele foi. E a mensagem que eu te deixo é essa. Não tire os seus olhos de Jesus. Amém, querido? Não tire. E mesmo na tribulação, mesmo você passando dificuldade, Deus está contigo. Amém? Querido, que essa palavra venha alcançar a tua vida e alcançar o teu coração aonde você estiver, em nome do Senhor Jesus. Deus é contigo, amado. Olhe para Jesus. Nossa fé é provada no fogo, mas olhe para Jesus. Ele vai estar segurando a tua mão no meio da tempestade. Amém? Deus é contigo, em nome do Senhor Jesus. Querido, seja abençoado através dessa palavra de Deus. Amém? Deus abençoe tua casa, tua família. Em nome do Senhor Jesus.